Bom dia a todos e a todas, tudo bem, pessoal? Estamos no domingo e vamos dar início ao nosso evangelho da manhã de hoje, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, como eu de conhecimento de alguns e de outros não, tá? A gente tem um intérprete, então a gente vai aguardar um pouquinho, tá? E na hora que o intérprete chegar, a gente começa, certo? Não vai ter perda de nada, tá bom? Espero que estejam todos bem. Eu sei que a gente está num momento de pandemia, um pouco complicado, mas isso vai passar, certo? Isso vai passar. Tenhamos um pouco de calma, né? Vamos aproveitar esse domingo para a gente fazer as nossas reflexões, certo? E vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo nesse momento que tá um pouquinho conturbado, mas vai passar, não se preocupe, isso tudo vai passar, tá bom? Então agora a gente vai fazer a nossa prece, tá? A gente vai fazer a nossa prece e vamos tentar nos concentrar, tá? Ficar tranquilos. A prece é um momento de reflexão, é um momento que a gente aproveita para ter esse contato com Deus. É um momento também de relaxamento, então a gente pode ficar relaxado com relação a isso, né? Pai de infinita misericórdia, envolve e abençoa todos aqueles que escutam o nosso evangelho dos dois lados da vida. Abençoa aqueles que estão nesse momento nos seus lares, nas ruas, nas suas atividades. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que se sentem angustiados, atribulados. Abençoa os que se encontram doentes, do corpo e da alma. Que a tua misericórdia nos abençoe e nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Eu reitero o meu bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a página do Centro Espírita Nosso Lar. O Centro Espírita Nosso Lar fica na José dos Santos e Silva, em Teresina, no Piauí, e a gente vai começar o nosso evangelho, né? A leitura do nosso evangelho. Vamos só ver aqui uma coisinha, tá? Porque a gente tem essas características do ao vivo, tá? Vamos aguardar um pouquinho mais o nosso intérprete, certo? Que deve chegar para que todas as pessoas possam participar desse nosso momento, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Espero que estejam todos bem enquanto o nosso intérprete não chega, né? Espero que estejam tranquilos. Sei que esse é um momento que não é tão fácil, né? Mas a gente vai dar ênfase, né? Justamente a gente ter paz, ter saúde. Tá? Acho que estarmos aqui é um momento assim maravilhoso, mesmo com todas as dificuldades, sabe? Mesmo com todas as dificuldades, eu só tenho a desejar a todos um excelente dia, né? Que a gente continue bem, que a gente continue em paz, tá? Pessoal que nos está nos assistindo em casa, nós estamos aguardando um pouquinho chegar o nosso intérprete, tá bom? Ou a nossa intérprete. Vamos só aguardar mais um pouquinho para que ele ou ela chegue e a gente possa dar início à nossa atividade.
pessoal que entrou agora, o pessoal que está nos vendo, tá? Nós estamos aguardando o nosso intérprete, tá bom? Nosso intérprete chegar. E aí a gente aguarda mais uns 2 minutinhos, tá bom? Senão a gente começa o evangelho, tá? Toda atividade no centro espírita, ela tem hora de começo e hora de terminar. Ô, Cristiane, mas por quê, tá? Amados, porque a gente tem um compromisso conosco e com os espíritos, né? E com os espíritos. E a equipe espiritual fica nesse horário. Tá? Eles começam e eles terminam. E a gente também, claro que vocês têm os horários de vocês, tá? Mas vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Estou aguardando aqui. Bem, queridos, deve ter tido algum problema com o nosso intérprete, porque a gente não está conseguindo fazer a conexão. Mas a gente vai fazer o evangelho, tá? Qual é o tema do evangelho de hoje, né? É você pagar o mal com o bem, tá? Quem é intérprete? O nome. Pode ficar tranquilo, pessoal, vai dar tudo certo, tá? A gente vai fazer já o nosso evangelho. Essas falhas, certo? Elas às vezes acontecem, tá? Então vamos dar início, tá? Tem alguns que estão com dificuldade de conseguir conectar, pessoal. Pode ser alguma coisa, mas aqui tá tudo ok, tá bom? Então vamos lá, certo? Vamos iniciar o nosso evangelho. Tá? O nosso evangelho vai falar sobre, antes de falar do evangelho, a gente vai falar sobre a videira, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que é uma videira? Videira é a planta que produz uva, né? É a planta que produz uva. Essa planta que produz uva, ela, Jesus utiliza muito em muitas imagens, tá? Então ele colocou assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, tá? Jesus, João capítulo 15 a 1, tá? No João capítulo 15 a 1, você tem bem aqui ele fazendo menção e dizendo, Jesus diz uma coisa que é muito interessante. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando ele diz isso, o que é que acontece? Ele diz, olha, eu faço a vontade do pai, tá? Eu faço a vontade do pai. Quando ele faz isso, ele que faz a vontade do pai, é porque ele obedece o pai. Quem seria o pai? Deus, né? Que é o lavrador, né? Utilize pai e mãe, né? Que não tem problema. E aí, Emmanuel, porque o livro é esse, ó. Tá? Caminho, Verdade e Vida, são livros ótimos, com boas mensagens.
Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura a terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é o dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessidade de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Da sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades. Ele faz referência a Emmanuel que Jesus é o nosso base, é o nosso pilar. E ele diz, olha, eu sou uma videira. Então, quem é o lavrador? Quem é que vai mexendo? Quem é que vai adubando? É Deus. Então, que Deus faça isso nas nossas vidas. Que nós sejamos essas videiras, né? Mas, Cristiane, uma videira, ela pode produzir uvas doces e uvas amargas, né? Como é que eu sou uma uva doce e uma uva amarga? Depende do que eu estou produzindo. E o nosso tema de hoje fala justamente disso, da questão de você retribuir o mal com o bem. Poxa, como retribuir o mal com o bem? A pessoa acabou de me arrebentar toda, eu vou retribuir o mal com o bem? Primeira coisa, vamos diferenciar a justiça de retribuir o mal com o bem, tá? De situações que a gente trabalha com vingança, tá? Que isso aí é uma outra coisa, certo? Então, o que a gente tem aqui? É o capítulo 12, tá? Amai os vossos inimigos, certo? Esse aqui, tá? Ouviste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que é com isso que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 47 a 20, tá? Se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vos fazem, que recompensa tereis? Se só emprestares àqueles a quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Tá? O nosso evangelho de hoje é pagar o mal com o bem, tá? Me permita aqui só um pouquinho, certo? Para a gente ajudar o pessoal que está sem intérprete. Porque aí a gente coloca bem aqui, e aí as pessoas que estão em casa e que não escutam vão poder acompanhar, tá? Pronto. Hoje vai ser tipo aqueles filmes de documentário
que fica a câmera tremendo e tal, tá? Então você deu desconto por hoje com relação a isso. Então a gente tem que separar primeiro uma coisa. Jesus disse: sede cheios de misericórdia. Para que a gente possa ser, pelo menos, no rumo, um filho de Deus. E ele diz: pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem não é afastar a justiça. Não é afastar a justiça. E ele vai mais além, tá? Porque ele pega e coloca da seguinte forma: tá? Amai os vossos inimigos, fazer o bem a todos. Tá? Fazer o bem a todos. Porque antes, e por que ele faz importância a isso? Porque antes, na parte do Êxodo, bem no comecinho da Bíblia, ele fala, e a Bíblia dá muita ênfase para você fazer o bem, mas aos da sua tribo. Ah, mas ele diz para você receber o estrangeiro. Sim, mas receber bem o estrangeiro é uma coisa, ele está só de passagem. Eu não precisava fazer o bem para outras pessoas, né? Tanto que todo mundo vivia em guerra. E Jesus reverte isso. Ele diz: olha, você vai fazer o bem para qualquer pessoa. Tá? Isso é uma grande inovação, fazer o bem para qualquer pessoa. Mas não só isso. Ele diz: seja cheio de misericórdia. Mas em momento algum, Jesus diz: afaste a justiça. Porque algumas pessoas interpretam isso literalmente. Eles acham que é você insistir no relacionamento abusivo, que é você levar uma surra do seu filho e não entrar com as medidas judiciais cabíveis, porque você está retribuindo mal. Não confunda as coisas, certo? Não confunda as coisas. Jesus interdita a vingança, mas ele não interdita a justiça, tá? Que são coisas bem diferentes, senão os maus prevaleceriam no mundo e nós teríamos um problema muito maior. No comentário: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Gente, se amar os nossos amigos já não é fácil. Aqueles amigos queridos do coração, tem dia que a gente se chateia, tem dia que a gente briga. Amar as pessoas que moram conosco, filhos. Quem é que nunca um dia perdeu a paciência para um filho e ficou com vontade de dar umas palmadas? Né? Não pode, mas ficou com vontade de dar umas palmadas. Quem é que nunca teve um dia de vontade de pegar assim e dizer pro marido: oh, pelo amor de Deus, some, depois tu volta? Tá? Veja, isso são com as pessoas queridas nossas. Quantas vezes a gente está tão chato que a gente nem se aguenta, né? Estamos falando de nós mesmos. Então você imagina amar os inimigos. A gente se zanga com a pessoa que fecha a gente no trânsito. Seu isso, seu aquilo, perde a paciência, inflama a pressão. Como é que eu vou perdoar quem matou meu filho? Como é que eu vou perdoar quem fez algo que trouxe grandes prejuízos para minha casa? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que violentou uma criança? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que tirou tudo da minha vida? Que matou um filho. E eu tô indo para extremos, tá? Tirou minha casa, tirou tudo que eu tenho. Como é que eu vou perdoar? E aí eu retorno. Porque são coisas diferentes. A justiça é uma coisa. A vingança, o ódio é uma outra coisa. São coisas diferentes, porque a justiça funciona sempre, tá? A dos homens talvez não, mas a de Deus sempre. E aí, tem uma explicação que eu acho muito interessante, porque o Allan Kardec, ele explica no Evangelho o seguinte: entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia, que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir que está com o inimigo prazer igual ao que se sente em companhia de um amigo. E aí, mais na frente, ele explica essa questão dessa situação como questão de afinidade. Eu não posso confiar no inimigo, na pessoa que me odeia, que me detesta. Eu não sinto o bem-estar que eu sinto com meus amigos quando eu sinto que a pessoa não gosta de mim.
Pô, eu não gosto dela ainda, humanamente, não gosto dela. Tá? Porque a gente sempre acha que os inimigos são os outros, né? A gente esquece que a gente também, às vezes, faz os inimigos, às vezes até graciosamente. Tá? Mas o que eu não preciso é desejar o mal. E é por isso que eu digo que as pessoas confundem. Eu tenho uma pessoa que vive me dando calote. Inclusive, eu cheguei a perder, digamos, que até o dinheiro para pagar as minhas próprias contas da minha filha. Para que você vai continuar fazendo isso? Ah, mas é porque eu tenho que retribuir o mal com o bem. Você está interpretando errado. Se a pessoa te engana reiteradamente, não há por que você insistir. Você continua desejando bem para ela, que ela encontre o caminho dela, mas você não é obrigado a isso. Se você vive um relacionamento abusivo, você não é obrigado a permanecer isso. Aí eu vou levar uma surra todo dia do meu marido porque eu não posso entrar com as medidas certas de proteção, porque gente, se é abusivo, você está confundindo as coisas, tá? Jesus não afasta, como eu disse, a justiça. Ele diz pra gente simplesmente não retribuir, tá? O mal com o bem, nem insistir, nem sair atrás da vingança, porque isso não resolve. Porque ele diz que são as leis de fluidos, ou seja, a energia que emana da Cristiane, quando bate na energia de alguém que não gosta de mim, ou se eu ainda não gosto da pessoa, ela faz com que eu sinta mal-estar. E a pessoa também vai sentir esse mal-estar, né? Então, isso pode acontecer. Mas nesse sentido que a gente quer esclarecer, é que eu não preciso ficar desejando mal. E é isso que o Evangelho nos traz. É isso que o Evangelho nos fala. Tanto que ele continua. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devemos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, impossível, por entender-se falsamente que ele diz para colocar no coração o mesmo lugar do amigo e do inimigo. E não é isso que ele diz. Se a pobreza humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo, cabe à razão estabelecer diferenças. Amar os inimigos, portanto, não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso se eu bater o contato de um amigo. Eu vou ficar frente a frente com a pessoa que matou o meu filho. O meu coração não vai bater igual. Eu ficar frente a frente com uma pessoa que salvou a vida do meu filho. Eu não vou sentir a mesma coisa. Eu preciso ser uma pessoa muito evoluída para conseguir sentir amor e compaixão, como Jesus sentia. Né? Até ser crucificado, ele pedia para perdoar, para desculpar aquelas pessoas que elas não sabiam o que estavam fazendo. Né? Essa é a nossa meta, da gente um dia chegar nisso, a ponto de dizer assim, você não está sabendo o que você está fazendo, é por isso que você está fazendo isso. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções, incondicionalmente o mal que causam. É não impor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento, amar os vossos inimigos. Porque algumas pessoas dizem assim, perdoar ou perdoa, mas, esquecer não. Então você não perdoou. Porque perdoar, né, não é apagar da memória. Aconteceu o ato. Se alguém me dá uma surra, eu vou lembrar. É a forma como eu vou trabalhar isso. O perdão é a forma. É não ficar me lembrando toda hora. Porque às vezes a gente fica se alimentando disso. Às vezes você tem... Olha como a nossa mente funciona. Você passou um dia maravilhoso, um dia incrível. Aí você discutiu no telefone com um amigo. Não estou nem falando com um inimigo. Um amigo. O resto do dia, a nossa tendência de mente é ficar lembrando da discussão. A gente não lembra que tomou café. A gente não lembra que tem uma família. Em alguns casos, temos casos. A gente não lembra de estar vivo. A gente não lembra das coisas boas. A gente foca. Não, olha, fulano teve aquela discussão comigo. Fulano teve... Aí a gente vai. E o perdão engloba até esquecer. O perdão é quando você tira aquilo ali de você. Como ele disse agora, e eu vou só repetir o trecho principal,
não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-los sem segundas intenções e condicionalmente. Por que sem segundas intenções? Eu perdoo, mas na hora que eu sei que a pessoa sofreu, meu coração vibra. E a pessoa ainda diz assim, ó aí, viu? Justiça divina. E quando eu sofro, não é a justiça divina também, não? Olha o risco que eu estou correndo dizendo isso, né? Ou então, quando eu sei que alguma coisa aconteceu, eu digo, bem feito. Eu não tenho coragem de fazer com a pessoa, eu digo, bem feito. Eu perdoei? Não, não perdoei. Mas o que a gente não pode confundir é justamente essa outra situação. Essa outra coisa. Eu estou no trabalho e a pessoa me xinga, me xinga, me xinga, me xinga, me xinga. Fulano, não faça isso. Por que você está falando isso? O que foi que aconteceu? Porque respeito é uma coisa muito boa. Eu tenho um marido que é difícil, tento conversar. Eu sou uma pessoa difícil, porque a gente sempre acha que é o outro, eu sou uma pessoa difícil, tenta conversar. Não deu para conversar, Cristiano, porque já está no espancamento. Ah, então vamos às medidas cabíveis. Quais medidas cabíveis? As medidas legais. Ah, mas não é pagar o mal com o bem? Sim, mas eu não sou obrigada a ficar no chão sangrando porque alguém está me dando uma surra. Onde foi que você tirou isso? Jesus não preconiza nisso, nem Deus preconiza isso. O que a gente entrega é o outro para o outro. Tá? Não no sentido de vingança. Deus vai tomar conta. Só que quando a gente diz esse Deus vai tomar conta, não é Deus vai tomar conta se libertando, é Deus vai tomar conta botando o nosso ódio para Deus. A gente joga para Deus. O senhor vai odiar, vai fazer uma coisa ruim. Tá? Então, é não fazer isso. Se a pessoa mudar e se reconciliar conosco, a gente se reconcilia. Tá? Porque nós somos cristãos. Ah, Cristiane, mas aí eu me reconciliei já não sei quantas vezes. Perdoar 70 vezes 7. Tá? Mas a pessoa continua me dando golpe. Aí você está sendo, desculpe, bobo. Certo? Você está sendo bobo. Eu posso manter uma amizade, mas sei que não posso emprestar dinheiro para essa pessoa, porque ele não vai me pagar e minha família vai passar necessidade. Tá? Ou então dê de presente. Eu acho que empréstimo é uma coisa assim. Dê sabendo que você não vai ter de volta. Tá? Se um dia vier, tudo bem. Mas é melhor você fazer isso. Tá? Ah, mas o fulano vive encostado sem trabalhar. Mas eu tenho que aceitar isso. Não, você tem que conversar. Olha, fulano, vamos trabalhar. Trabalhar faz bem. Tá? Eu não preciso ter ódio da pessoa. É essa a diferença, é o meu sentimento. Porque o sentimento é que me corrói. O sentimento é que me faz mal. E ele coloca, é regozijar-se em vez de afligir-se com os bens que ele advém. É socorrer, é abster-se por palavras, por atos. Eu não gosto da pessoa. E eu não tenho coragem de dizer para ela. Aí o que é que a pessoa faz? Vai por trás e começa a denegrir a imagem da pessoa. Às vezes o outro nem sabe que o outro não gosta. Aí eu começo a falar mal do outro. A Cristiane é assim. A pessoa nem me conhece. Quando eu vou conhecer a pessoa já tem uma imagem totalmente diferente de mim. Então é melhor você não comentar. Mas, Cristiane, se for um caso que cause problemas à coletividade, aí Kardec nos ensina que se causar um bem, um mal à sociedade, então é dever, né? É melhor que caia um homem do que caia um 100. Tá? É dever. Eu sei que fulano é pedófilo, pratica pedofilia. Eu preciso denunciar a justiça. Aí eu sei que fulano vive gastando dinheiro dele. O dinheiro é dele, não é meu. Ah, mas eu não gosto de fulano. Eu começo a dizer, fulano é gastador, fulano é isso. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Então, às vezes, a pessoa não tem coragem de se vingar, mas paga o mal que recebeu por trás. Difamando, denegrindo. Porque, às vezes, quem me fez o mal é uma excelente pessoa para outras pessoas. Tá? Para outras pessoas. E quantas vezes nós fazemos o mal e pedimos a Deus, olha, me perdoe, eu não fiz isso, não era porque eu queria. Tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso também, né? E ele continua, amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo.
Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor secreto e desejo de mal para o outro. Eu, digamos que fui casada e sofri muito, muito, digamos, muito. Não estou mais com essa pessoa. Essa pessoa adoece, eu vou e ajudo. Mas tu é abestada. Fulano te fez sofrer, gente. Gente, isso é o perdão. Eu não sou obrigada a estar com aquela pessoa, porque eu sei que ela vai me fazer sofrer. Mas se ela está precisando, eu posso ajudar. Por que eu não vou ajudar? Certo? Aqui eu convivi tanto tempo. Então as pessoas confundem as coisas. É o pai dos meus filhos, é a mãe dos meus filhos. Ela foi terrível, Cristiane, foi terrível. Eu não sou obrigada a viver com essa pessoa. Mas se precisar, eu posso ajudar. Se for necessário, eu posso ajudar. Né? São coisas diferentes, tá bom? Nada de confundir as coisas. Né? E aí ele esclarece. Para o crente, sobretudo para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos. Que as maldades com quem defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentar, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar sua paciência e sua resignação. Essa ideia pressupõe naturalmente o perdão. Para o espírita e para o cristão, ele sabe, principalmente para o espírita, porque ele sabe que ele está bem aqui. Daqui para trás é o passado dele, daqui para frente é o futuro. Ele sabe que o que ele está passando na situação dele vai lhe fazer crescer e tornar uma pessoa melhor. E ele não confunde, como eu disse, a justiça com o perdão. Eu vou num hospital, o médico me trata mal, me trata muito mal. Eu não preciso odiá-lo. Eu não tive atendimento no hospital, eu não preciso odiar. Mas isso não afasta o direito que eu tenho de questionar, olha, as pessoas têm que ser atendidas, tá? Tem que tratar bem, o hospital tem que receber isso. Eu tenho isso, eu não preciso odiar aquelas pessoas, mas posso lutar pelos meus direitos, que são coisas, como eu disse, diferentes, não preciso odiar o outro. E o espírita vê de outra forma. Aprende, sabe? Demora, viu, pessoal? Vou só dizendo que demora pra caramba, porque até hoje eu de vez em quando tenho calma, Cristiano, calma, olha a paciência. Tá? E ele diz, o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se julga ofendido pelos insultos daquele a quem considera seu inferior. Dá-se o mesmo com o que, no mundo moral, se eleva acima de uma unidade material. Esse compreende que o ódio, o rancor, a aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma mais nobre, mais generosa. Quando alguém, Kardec vivia num momento, pessoal, em que tinha muito essa questão de nobre, de pessoas mais pobres, operários. Quando uma pessoa nobre de dinheiro, tá? Não estou falando da nobreza do coração, era ofendida por um plebeu, e Kardec faz essa comparação, dizendo que quando a gente tem nobreza do coração, deixa pra lá, fulano me fechou no trânsito. A gente toma um susto, claro, corremos risco naquele momento. Mas eu vou sair perseguindo aquela pessoa se aquela pessoa estiver armada. Se ela bate o carro, a minha vida, será que vale isso? Tá? Fulano me tratou super mal. Eu preciso dar mais grito na pessoa até que a gente saia nos murros? E o perdão liberta. Porque o rancor, ele vai corroendo. Você dorme com ele, você pensa nele. A ideia está ali todo o tempo. Você se cristaliza naquilo ali. E morremos com essas ideias cristalizadas. E viramos obsessores, que isso é o tema de outra palestra, tá? Viramos obsessores, passamos a perseguir os vivos por conta disso. Então o espírita sabe, eu tenho meus inimigos desencarnados, porque muitas vezes eu não perdoei. Então eu vou tentar perdoar. E reitero, pessoal, perdoar não é você esquecer dos seus direitos. Perdoar é você sanar isso no seu coração. Você tem uma cunhada horrível,
Tá? Ou então você é horrível com a sua cunhada. Tá? A sua cunhada é horrível com você, te trata muito mal. Deixa, faz as preces por ela, reza para que Deus toque o coração dela. Eu sou obrigada a estar perto dela toda hora? Não. Mas às vezes, pela lei de reencarnação, nós somos obrigados. Nós ficamos em situações que temos que conviver com pessoas muito, muito difíceis. É um exercício diário de perdão. E que não é fácil. E como é que eu vou me amparar? Eu peço a Deus, eu tenho que fazer minhas preces, eu tenho que compreender que tudo passa, entender que eu vou continuar viva depois da minha morte e que isso vai encerrar, né? Que isso vai encerrar. Por isso, é sempre bom quando a gente acorda, fazer uma pequena oração. Durante o dia, se lembrar, fazer outra oração. Para o nosso equilíbrio. Porque todas as horas nós estamos flechados. Flechados por atitudes dos outros. E às vezes nós provocamos essas atitudes também. Tá? Nós provocamos essas atitudes também. Eu, por exemplo, uso óculos, certo? E aí, eu uso um outro óculos e uma amiga disse, eu passei por ti, tu nem falou. Aí eu fiquei... Aí eu me lembrei que eu estava sem óculos. Aí eu falei para ela, olha, eu estava sem óculos e tal. Mas ela já estava meio aborrecida. Então, veja, isso poderia já é um problema. Seria problema meu? Não, seria problema dela. Se ela não viesse me perguntar por que eu não falei que eu estava sem óculos, eu não lhe vi. Mas às vezes a gente cria essas situações e nós criamos isso. Então é trabalhar isso e tirar da gente esse mal-estar. Quando a gente perdoa, a gente cresce, a gente fica melhor. Porque a gente fica remoendo uma coisa e o outro lá vivendo. Mas, Cristiane, quem me fez tanto mal, a justiça divina funciona. Hoje, amanhã, 100 anos, 200, 300, 1000 anos ela funcionará. Você tem que cuidar de você. Enquanto você perde tempo com tanto rancor, com tanto ódio, com tanta raiva, você esquece de você. E a gente deve ter cuidado, peço desculpas da gente ter ultrapassado um pouquinho o tempo, tá? Porque a gente teve uns probleminhas antes. A gente tem que ter cuidado com o nosso posicionamento nas redes sociais. É tanto ódio, tanta postura do ódio. Se eu digo A, o outro diz B, se eu digo C, o outro diz D. E ódio, as pessoas começam a ficar todo tempo pensando nesse ódio. Seja você aquele que não precisa odiar tanto. Cristiane, eu li um absurdo, a pessoa descreveu lá coisas absurdas. Eu não preciso odiar. Se a pessoa quiser conversar comigo, eu converso. Mas eu não preciso odiá-la. Eu posso tomar um susto, né? Vamos dizer que a pessoa escreveu lá que é favorável a matar todos os presos. Para mim, que sou cristã e sou espírita, eu tomo um grande choque. Tá? Eu sou favorável à justiça, não sou favorável a matar ninguém. Mas se eu ficar todo o tempo nesse meio, você vai se alimentando de ódio. Eu não sou contra você não estar no mundo de redes sociais, nem no Instagram, tanto que a gente está aqui conversando, né? Pleno domingão. Mas tenha cuidado com isso. Porque daqui a pouco você não dorme, daqui a pouco você tem pesadelo, daqui a pouco a tua vida tá essa coisa de raiva. Grupos de WhatsApp de ódio, cai fora, não tem problema nenhum. Mas só ver que tem confusão demais, gente, ó, abraço o coração, tô agora ocupado, tô fazendo isso. Você não precisa viver em ambientes de ódio. Né? Em ambientes de ódio não é necessário você viver nisso. E nem seja você que propaga o ódio, tá bom? Então, amados, eu quero desejar um excelente domingo a todos. Que tenhamos muita paz. Não é fácil os dias, né? Estamos com alguns problemas. Mas que o evangelho de hoje, que foi sobre pagar o mal com o bem, nos reflete no nosso dia a dia, principalmente com as pessoas que são mais próximas. Né? E eu falo isso para todos nós, inclusive para mim. Às vezes a gente perdoa o chefe, perdoa o cara lá na rua, perdoa o amigo que postou uma coisa que não tem nada a ver, que viola os direitos humanos, por exemplo. E eu esqueço de perdoar meu pai, minha mãe. Um amigo que é tão bacana que só porque uma vez ele errou, eu fico com raiva, tá? Então a gente tem que, às vezes, começar e nos perdoar, né? Pelo mal que a gente faz. Corrigir e nos perdoar. Não ficar lembrando, poxa, eu errei, eu sou uma porcaria, olha, eu errei, eu tratei mal. Sim, eu errei, eu fiz isso, tá errado, sei que está errado agora, mas vou me corrigir, estou trabalhando para isso. E siga em frente. Porque senão você vai ficar no círculo de ódio de você. Não vale a pena, não vale a pena.
tá? Você vai adoecer. Então, pensando em tudo isso, nós só podemos desejar a todos um ótimo dia, né? Nosso evangelho é para terminar 9h30. Reitero, pessoal, desculpe, mas a gente teve um probleminha com o intérprete, mas vai dar tudo certo da próxima vez. E vamos nos preparar para a nossa prece. Quem estiver em casa e conhecer pessoas doentes, se tiver problema na família, pense agora nisso tudo. Por favor, vamos vibrar pelos hospitais, pelos cientistas, pelas vacinas que estão chegando, né? Vamos pensar em todas essas coisas agora que a gente está em casa, nesse nosso evangelho, tá bom? Jesus amado, abençoa todos aqueles que nos escutam, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho. Te pedimos, Mestre querido, por todos os hospitais, pelos médicos, doentes, por aqueles que estão desencarnando, seja de Covid ou não. Senhor, abençoa as vacinas que chegam, os enfermeiros que estão aplicando. Te pedimos por toda a população brasileira. Abençoa os nossos lares. Abençoa o mundo, Senhor, nesse momento de pandemia. Te pedimos pelos aqueles que estão em angústia e desespero. Leva a nossa luz. Leva um pouquinho daquilo que temos de amor no coração. Abençoa os desamparados e os desabrigados. Abençoa todos os animais, Senhor. E todos aqueles que lutam em prol da justiça e da verdade. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Queridos e queridas, tenham um bom domingo, aproveitem, façam bem, leiam boas coisas, vão trabalhar, vão fazer coisas bacanas, tá? Que tenham uma semana excelente. Quem já foi vacinado, meus parabéns. Quem vai ser vacinado, muita paz. Quem vai ser lá na frente, tá? Cuide-se, cuide-se, cuide-se até você poder se vacinar, tá bom? Tenham um excelente dia a todos e boa semana. Tchau, tchau.